Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem, obrigada. Pronta para nós começarmos a nossa aula de língua portuguesa. Então, bem-vindo ao nosso Educa Balsas. Mensagem para hoje: pés no chão, cabeça erguida e fé na vida, menino. Sim, mas não é só colocar o pé no chão não, pam, 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 não. É pé no chão, esteja firme. Seja firme nas suas ações. Seja forte. Cabeça erguida, não baixe sua cabeça diante das dificuldades. Elas sempre vão estar aí. Então, baixou uma vez, baixou outra, não vai ter resultado não. Pé no chão, cabeça erguida e fé na vida é o que importa pra gente, lutar e conquistar os nossos sonhos. Então, simbora. Aqui na aula de língua portuguesa. Gênero textual crônica. Vocês sabem o que é crônica? Já ouviram essa palavra crônica? Não acredito. Não é possível. Crônica é um texto tão utilizado hoje. Eu leio muitas crônicas, eu gosto muito. Mas se não conheceu, vai conhecer agora, entendeu? Então, sente aí, não saia daí. Eu quero anotar alguma coisa, professora Patrícia, mas não deu tempo. Depois vai lá, gente, no nosso canal no YouTube, Educa Balsas, pausa lá, anota, volta, então não tem problema, tá? Mas eu quero que você participe dessa aula agora, fique atento. Então, o nosso componente curricular, língua portuguesa, nosso campo de atuação artístico literário e a nossa habilidade é ensino fundamental 89 da língua portuguesa e a sequência dessa habilidade é a 35. E o que ela diz? Criar crônicas com temáticas próprias do gênero, usando os acontecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos, típicos do gênero narrativo pretendido, que é a crônica. E no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Então, vamos esmiuçar, vamos detalhar isso aqui? Planejar o texto, levando em consideração as características do gênero. Por quê? Todo gênero tem sua própria característica. Um manual, uma receita, um romance, um conto. Então, a crônica também tem suas próprias características. O recorte temático, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação e as especificidades do texto literário. Produzir o texto levando em consideração as características do gênero. Aprendi o que é crônica, agora eu vou produzir uma crônica. Não escrevo nem parecido com o que eu aprendi. E aí, adiantou alguma coisa? Não. Revisar o texto produzido e reescrever e editar o texto produzido, né? Porque escrevi o meu texto, vi que não está legal, vou reescrever, vou colocar alguma coisa nova, vou tentar dar uma variada. Então, simbora. Bem, nós vamos ler agora uma crônica que tem como título Na Escuridão Miserável. Eram 7 horas da noite quando entrei no carro. Ali no Jardim Botânico, senti que alguém me observava enquanto punha o motor em movimento. Voltei-me e dei com os olhos grandes e parados, como os de um bicho, a me espiar através do vidro da janela, junto ao meio-fio. Era de uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente. Encostado ao poste, como um animalzinho, não teria mais que uns 7 anos. Inclinei-me sobre o banco, abaixando o vidro. O que foi, minha filha? Perguntei naturalmente, pensando tratar-se de esmola. Nada não, senhor, respondeu-me a medo, um fio de voz infantil. Olha só, nessa primeira parte do texto, eu já gostaria de destacar para vocês o que foi, minha filha, e nada não, senhor. Uma crônica, ela é baseada em quê? Uma crônica é baseada na observação de fatos corriqueiros, de fatos do dia a dia. E ela
tem como objetivo, uma crônica tem como objetivo fazer você refletir. Ela pode ser crítica, pode ser satírica, pode ser humorística. Então ela sempre vai fazer com que o leitor traga seu sentimentalismo, sua personalidade para dentro do texto. Então aqui nós já vemos, eu poderia também destacar outros, mas aqui eu quis destacar. O que foi, minha filha? Linguagem fácil, simples, fácil de ser compreendida. Nada não, senhor. Também uma linguagem fácil, uma linguagem do dia a dia, corriqueira. Nada de difícil acesso, de difícil leitura. O que é que você está me olhando aí? Nada não, senhor, repetiu. Estou esperando o ônibus. Onde é que você mora? Na Praia do Pinto. Vou para aquele lado. Quer uma carona? Ela vacilou intimidada. Insisti abrindo a porta. Entra aí que eu te levo. Acabou entrando. Sentou-se na pontinha do banco. E enquanto o carro ganhava velocidade, ia olhando duro para a frente. Não ousava fazer o menor movimento. Tentei puxar conversa. Como é o seu nome? Teresa. Quantos anos você tem, Teresa? 10. Aqui eu destaco. Tô esperando o ônibus. Ela vacilou intimidada. Olha só. Novamente, uma crônica é um texto curto, de linguagem fácil, de fácil acesso para o leitor, traz a linguagem informal, é uma observação de fatos comuns do dia a dia. Então aqui na nossa crônica nós temos: tô esperando o ônibus, ela vacilou intimidada. Temos ainda: sentou-se na pontinha do banco. O que essa expressão aqui quer dizer? Que poderia ser assim um pouco absurdo ou ser um pouco, como é que eu posso dizer, trazer um pouco de medo, não? À noite, um homem para com o carro ali e oferece carona para uma criança. É um pouco assim suspeito. Então aqui, por essa parte do trecho eu trouxe: sentou-se na pontinha do banco, porque a Teresa, a menina, ela aceitou a carona porque ele insistiu, abriu a porta do carro, mas ela ficou com medo. Então parece que qualquer coisa ela já estava ali pronta, ou para pular do carro, para abrir a porta, para fazer alguma coisa para se defender, caso aquele homem fosse de má índole. E o que estava fazendo ali, tão longe de casa? A casa da minha patroa é ali. Patroa? Que patroa? Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família no Jardim Botânico. Lavava roupa, varria a casa, servia a mesa. Entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite. Hoje saí mais cedo, foi jantarado. Você já jantou? Não, eu almocei. Você não almoça todo dia? Quando tem comida para levar de casa, eu almoço. Mamãe faz um embrulho de comida para mim. Patroa? Que patroa? Você não almoça todo dia? A crônica também traz o espanto do dia a dia. É a imagem de uma coisa comum, de um fato comum, mas ela traz esse assombro, esse espanto. Hoje é tão comum nós vemos crianças trabalhando em casas de famílias, é comum, mas não é correto, não é legal. Mas aos nossos olhos parece comum. Só que aqui nós vemos na crônica o assombro desse homem, o espanto dele, a surpresa dele ao descobrir que Teresa, uma menina de 10 anos, trabalhava na casa de uma pessoa, de uma família, entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite e nem sempre almoçava ou jantava. E ele ainda pergunta: você não almoça todo dia? Novamente a estranheza, o espanto, a dor que ele causa saber disso. E quando não tem?
Quando não tem, não tem. E ela até parecia sorrir, me olhando pela primeira vez. Na penumbra do carro, suas feições de criança, esquálidas, encardidas de pobreza, podiam ser as de uma velha. Eu não me continha mais de aflição, pensando nos meus filhos bem nutridos. Um engasgo na garganta me afogava no que os homens experimentados chamam de sentimentalismo burguês. Mas não te dão comida lá? Perguntei revoltado. Quando eu peço, eles dão, mas descontam no ordenado. Mamãe disse para eu não pedir. E quanto é que você ganha? Diminuí a marcha, assombrado. Quase parei o carro. Ela mencionara uma importância ridícula, uma ninharia, não mais do que alguns trocados. Meu impulso era voltar, bater na porta de tal mulher e meter-lhe a mão na cara. E quando não tem? Quando não tem, não tem. E ela até parecia sorrir. Novamente, a crônica, que é essa visão cotidiana de ações comuns do nosso dia a dia, ela traz a estranheza, traz o espanto, deixa o leitor aflorar o seu lado emocional. A crônica nos faz refletir. E aqui, um homem de carro, um homem considerado de classe média alta, se vê ao lado de uma menina de 10 anos que trabalha em uma casa. E ele sabe que quando ela não tem nada para almoçar, não tem. E quando tem, tem. Ela já se conformou com essa situação. Eu não me continha mais de aflição. Perguntei revoltado. Então a crônica, que é esse texto aí, essa ação do cotidiano do nosso dia a dia, ele deixa o homem o quê? Eu não me continha mais de aflição. Perguntei revoltado. Ele ficou ali sem saber como agir diante de uma garota que às vezes não almoçava, que às vezes não jantava e que ganhava muito, mas muito pouco por tanto trabalho que fazia. Diminuí a marcha assombrado, quase parei o carro. Como é que você foi parar na casa foi parar nessa casa? Perguntei ainda, enquanto o carro, ao fim de uma rua do Leblon, se aproximava das vielas da Praia do Pinto. Ela disparou a falar. Eu estava na feira com mamãe e então a madame pediu para eu carregar as compras. E aí, no outro dia, pediu a mamãe para eu trabalhar na casa dela. Então, mamãe deixou, porque mamãe não pode deixar os filhos todos sozinhos. E lá em casa é 7 meninos, fora 2 grandes que já são soldados. Pode parar que é aqui, moço. Obrigado. Mal detive o carro, ela abriu a porta e saltou. Saiu correndo, perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pinto. Fernando Sabino. Como é que você foi parar na casa dessa? Nós vemos que aqui o autor da crônica, Fernando Sabino, engole a palavra para não falar o que ele pensa. Lá, como é o lírico da mulher da família que contratou essa garota de 10 anos e pagava muito pouco pelos serviços dela. A garota perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pinto. Mas talvez essa escuridão miserável não fosse da praia, que não tinha poste, que não tinha lâmpada. Talvez ela perdeu-se na escuridão, na miséria da pobreza, do desamor, do descuidado, da falta de cuidado, da falta de dignidade, da falta de recursos. Vou dizer a verdade para vocês. Fiquei também, como ele disse na crônica, fiquei com um nó na garganta ao reler esse texto. Porque a crônica, galerinha do 9º ano, a crônica é um gênero textual que traz um acontecimento, um corriqueiro, um fato do dia a dia,
uma ação qualquer, mas vista, olha, sob o olhar de quem escreve a crônica, do cronista. Então ele observa uma queda de bicicleta, observa o aniversário, observa alguém tomando sorvete na sorveteria. E a partir dali ele vai escrever o seu texto, trazendo assim um certo ar literário, trazendo um novo jeito de ver aquela ação. E aqui Fernando Sabino trouxe a história da raquítica, da pobre Teresa, que trabalhava em uma casa de 7 da manhã às 8 da noite para ganhar uma ninharia, o que talvez nem valeria a pena para ela, mas como ela precisava com a família, era o jeito. Vou dizer para vocês, quando eu leio essa crônica, eu também fico indignada com essa situação. Mas vamos lá, não vou falar tudo agora. Então vamos lá. Mais uma pergunta. Vocês gostaram da crônica? Se sentiram também mexidos com a situação? Pois é, a crônica é esse texto do dia a dia, mas que muitas vezes traz uma coisa comum, mas que aos nossos olhos, ao nosso coração, não pode ser comum. Então temos aqui, e você está por aí pensando, o que é crônica? Na verdade, a professora Patrícia tem lido, tem quase até chorado na aula de hoje. A crônica é um texto, é uma situação, é uma ação do dia a dia visto sobre o olhar do cronista. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, como jornais, revistas, portais da internet e blogs. A crônica, ela surgiu, ela surge de um fato que já existe. A crônica não é que ela seja totalmente real. Por exemplo, ela não se assemelha ao conto. Ela é curta como o conto? É. Tem poucas personagens? Tem. Mas a crônica é sempre baseada num fato real, um fato do dia a dia. Um escovar de dentes, um ir para a escola, um almoçar com a família, um perder-se no parque, uma queda de bicicleta. A crônica é sempre baseada num fato real. E ela pode ser publicada em jornal, em revista, em blogs, em vários sites aí de internet. E o interessante, por exemplo, da crônica jornalística, ela é sempre baseada ali num relato que aconteceu ali no jornal. Temos tipos de crônica. Olha só, temos muitos tipos de crônica, não é? Então, temos a crônica descritiva, que ela vai mais descrever, dizer como é alguém, como é alguma coisa, descrever um fato, um relato. A crônica narrativa, que ela vai narrar. A crônica dissertativa, que ela vai o quê? Também trazer ali a argumentação, um jogo de palavras, trazer causas, trazer os porquês e a explicação. A crônica humorística, que vai te fazer, não vai ser rir, ha, 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 mas ela vai te trazer mais humor do que uma reflexão, do que uma argumentação. A crônica poética, que vai trazer mais a literariedade em forma de um poema ali. A crônica jornalística, que ela é mais baseada num fato jornalístico, numa ação que foi ali divulgada no jornal, como por exemplo, tem uma crônica jornalística que eu gosto muito, que é assalto na igreja. É rapidinho, vou contar. Assalto na igreja. O cronista, ele leu ali no jornal, ele é pago, né? Ele é contratado para escrever crônicas. Então, ele leu no jornal um fato interessante. Um homem bêbado, alcoolizado, invadiu uma igreja para roubar ali o que tinha objetos da igreja. Pronto, esse é o fato real. Um homem alcoolizado entra numa igreja para roubar. Mas o que acontece? Ele viu que esse fato poderia trazer ali um pouquinho de humor, um pouquinho de jornalismo ali. Então ele decidiu reescrever esse fato, essa reportagem. Então ele escreveu da seguinte maneira: havia missa, depois da missa os fiéis foram embora, o padre que morava nos fundos da igreja foi lá para o seu quartinho e dormiu. Lá para meia-noite houve-se um barulho na igreja. Alguém arromba a janela, pula com um saco na mão e começa a vasculhar o que tinha ali, mexeu no que tinha nos armários de dentro da sacristia, onde o padre guardava as coisas.
Ao abrir um dos armários, ele nota 1 litro de vinho. Aí ele pensa, eu vou beber só um copinho desse litro de vinho, porque é um vinho bento, é um vinho da igreja, não vai fazer mal, não é pecado. E quando ele prova, vê que o vinho é muito bom, muito docinho, bebe outro copo, e vai bebendo outro copo, outro copo, outro copo, até quando ele decide realmente pegar, né, o que tinha por ali. Achou um aspirador de pó, mas era muito pesado. Não vou levar isso. Achou umas vassouras. Não, pensou que não tem nada, mas eu vou beber um pouquinho mais de vinho. Quando deu 2 da madrugada, ele já estava completamente alcoolizado e começou a ouvir vozes. Alguém do lado esquerdo dizia, meu filho, deixe essa vida, pare de beber, pare de roubar, largue esse vinho. Do outro lado ele ouvia, beba, é vinho santo, é vinho, não vai te fazer mal, o padre benzeu. Aí ele ouvia tanto essas vozes, era uma briga dessas vozes que ele começou a falar alto, parem com isso, estão me atormentando. Que o padre ouviu toda essa bagunça e resolveu chamar a polícia. Quando a polícia chegou, pegou o homem lá sentado na cadeira, todo de mau jeito, totalmente alcoolizado. E perguntou o que o fez entrar ali na igreja. Ele queria roubar. E porque ele estava naquela situação, porque ele tinha bebido. E porque ele decidiu ali desistir de tudo. Porque ele estava cansado de ouvir aquelas vozes, não sabia quem era Deus ou quem era o demônio. E, por fim, ele disse que nunca mais roubaria, porque aquele vinho santo tinha mudado a vida dele. Então, olha só, a partir de uma reportagem, o cronista resolveu mudar a sua história. Claro, na reportagem não tinha aquele anjinho do bem, não tinha aquele anjinho do mal aqui do lado, não. O homem só entrou, decidiu beber e se alcoolizou, não conseguiu cometer o roubo. Mas lá na crônica ele trouxe essa história real para uma coisa mais humorística, mais divertida, e ela foi publicada. Então, cuidado quando você for escrever, tá? Qual tipo de crônica você vai escrever? Aí nós temos também a crônica filosófica, que vai trazer mais uma reflexão sobre a vida, sobre as ações humanas, sobre os fatos que englobam o mundo, que mexem e transformam a sociedade. Temos a crônica também histórica, que vai relatar fatos históricos, e a crônica lírica. A crônica lírica, ela vai trazer mais poesia, ela vai trazer mais sentimentalismos, como a crônica que nós fizemos a leitura agora. Eu quase paro, gente, meus olhos estavam quase lacrimejando, mas eu continuei firme na aula, porque me doeu muito no coração aquela situação da Teresa. Então temos aqui tipos de crônicas. E quais são as características da crônica, hein? Quer dizer que é só eu andar na rua, vi um casal de namorados tomando sorvete, vou escrever uma crônica. Vi uma mulher limpando ali a calçada da casa dela, plantando ali uma coisinha, pegando numa flor, vou escrever uma crônica? Sim, as situações são vocês que escolhem, mas a crônica também tem características que devem ser respeitadas. Olha elas aqui. A narração de situações banais ou comuns. Aqui muitas vezes a gente traz situação banal como algo sem importância. Uma queda de bicicleta, sem importância. Uma pessoa ali remexendo no jardim, tem muita importância. Mas vamos trazer mais para o lado comum. Situações comuns do dia a dia se tornam crônicas. São textos curtos e de fácil acesso, de fácil compreensão. Não podem ter palavras difíceis, rebuscadas, porque a crônica em si é um texto de fácil acesso. A linguagem é simples e descontraída. Dependendo da crônica, vai ser descontraída ou não. Mas a linguagem é simples. Vocês viram lá na crônica Na Escuridão Miserável? A Teresa falava, nada não, Senhor. E aí, minha filha, o que é que você está fazendo aí? Então, é uma linguagem simples. Você vai trazer a linguagem do dia a dia da pessoa, do seu dia a dia. Tem poucos ou nenhum personagens nas histórias. Nós vimos ali que na crônica só tinha 2 personagens em si, que era a Teresa e o moço que deu carona para ela, ok? Que realmente participaram da história. E por que isso? Porque a crônica é um texto curto, é um texto narrativo, um texto curto, com tempo curto, espaço curto. Ele quer relatar uma situação.
para te fazer sorrir, ou pensar, refletir sobre a sociedade, ou refletir sobre as suas ações na sociedade. Temos também, olha o que eu acabei de falar, é uma análise crítica sobre contextos e circunstâncias. Qual foi a análise crítica da nossa crônica lida? Trabalho infantil? Pode ser, não é o trabalho infantil. Naquele caso é o trabalho escravo infantil, que não deve acontecer, gente. Humor crítico, irônico e sarcástico. Eu estou criticando algo, eu estou ironizando, o que eu estou fazendo? E a linha cronológica estabelecida. Como assim, linha cronológica estabelecida? A crônica começa com o início, depois vai para o meio e termina onde? No fim. Ela obedece essa ordem linear, essa linha reta dos fatos, que é para deixar o leitor ainda mais compreendido, digamos assim, para o entendimento da crônica ter ali um fácil acesso. E o espaço é reduzido. Reduzido. Nós vimos ali que a crônica aconteceu do ponto de ônibus até chegar ali na rua onde a Tereza entrou para ir para a casa dela, da Praia do Pinto. Ninguém citou mais nada, a não ser a casa da família, não, nada mais. Então, só para refrisar aqui no final da característica da crônica. A crônica é um texto curto, é uma narrativa curta, de linguagem simples, você vai trazer a linguagem do seu dia a dia, pode ter ali um discurso direto, pode ter um diálogo. Ela vai trazer o que também? Poucos personagens, um tempo e um espaço bem delimitado, bem resumido mesmo. Poucos personagens, eu já falei, não é? Ela pode ser satírica, pode ser crítica, pode ser humorística. Ela vai te fazer refletir sobre alguma situação. E o importante, galerinha, a crônica é um relato de uma situação comum, de um relato do dia a dia. Só que você não vai escrever tal qual aconteceu. Você vai colocar alguma palavra diferente, você vai acrescentar mais alguma informação para deixar a crônica um texto literário. Tá? Você pode usar ali uma figura de linguagem, mas cuidado, nada difícil, porque senão quem lê pode se perder, pode não entender, ok? Então, essa é a nossa primeira aula sobre crônica. E a crônica, gente, antes de eu perguntar aqui, é como é que eu posso dizer, um gênero textual muito importante, porque ela é sempre pedida lá nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Escrevam crônicas, e às vezes os alunos se perdem, escrevem um conto, escrevem um romance, escrevem uma fábula e não escrevem uma crônica, que é esse gênero textual tão fácil, mas que requer estudo, que requer atenção, tá bom? Então, na próxima aula, eu quero ouvir de vocês crônicas que vocês produziram. Coloquem lá, gente, nos comentários do nosso canal no YouTube. Participa com a gente, por favor, hein? Diga lá, você gostou da crônica de hoje? Eu quero saber. E o que vimos hoje? Tá difícil, não tá? Olha só. Gênero textual, crônica. Então, escreve a sua crônica. Escolhe aí um fato comum aí do seu dia a dia, uma ida para a escola, uma conversa, uma situação, um passeio. Escreve a sua crônica. Coloca lá que eu vou ler, certo? Então, para vocês, obrigada pela aula, gostei muito, quase chorei na aula de hoje devido à nossa crônica. Bons estudos e tchau, tchau!